Roubo de lojas, carros, assalto a banco, essas são algumas coisinhas pequenas de ladrões amadores sem criatividade. Ladrão de ousadia rouba coisas grandes. Hoje mostraremos por aqui algumas coisas enormes que você julgaria serem impossíveis de serem roubadas. Vista sua balaclava e embarque nessa conosco nas maiores coisas que já foram roubadas em toda a história. Número 10. Milhagem infinita. 25 de maio de 2003, um Boeing 727 foi roubado na pista do aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, Angola. Ele não recebeu autorização para voar, não se comunicou com o controle de tráfego aéreo e nunca mais foi visto. O avião simplesmente percorreu a pista e decolou sem nenhuma luz acesa. O FBI e a CIA rodaram o mundo por anos e não conseguiram encontrar nem mesmo um salgadinho que estava no voo. 2 homens foram vistos embarcando no avião antes de ele decolar. O piloto e engenheiro de voo americano Ben Sipadia e um mecânico do Congo chamado John M. Mutantu. Nenhum dos dois estava certificado para voar em um 727, mas ambos ajudaram na manutenção do avião meses antes. A irmã de Padilla afirmou acreditar que ele foi de alguma forma coagido a roubar o avião e agora está sendo mantido preso contra sua vontade em algum lugar. Outros, porém, se apoiam no fato de que Padilla já foi considerado culpado de um caso de fraude para dizer que ele realmente fez parte do roubo. O mistério permanece até hoje sem solução. Número 9. Operação Fóssil de Dinossauro. Em um caso bizarro conhecido como Estados Unidos versus um esqueleto de tarbossauro, o assunto em questão foi um fóssil de dinossauro roubado. Tudo começou quando Eric Procope, da Flórida, levou um esqueleto fossilizado de um tarbossauro, um parente do Tiranossauro Rex, da Mongólia para o Reino Unido e depois para os Estados Unidos. Na alfândega, ele afirmou que os ossos vinham do Reino Unido. Ao chegar aos Estados Unidos, Procope leiloou o dinossauro por mais de $1 milhão. No entanto, quando o governo mongol ficou sabendo da verdadeira origem do dinossauro, eles impediram que a venda fosse concluída. De acordo com a lei mongol, os fósseis são culturalmente importantes e sua remoção sem aprovação oficial é ilegal. Como resultado, Procope foi preso sob acusação de conspiração para contrabandear mercadorias ilegais, posse de propriedade roubada e por dar declarações falsas. Ele foi para a prisão por 3 meses e o esqueleto voltou para a Mongólia. Mesmo morto há milhões de anos, esse tarbossauro já viajou mais do que eu. Número 8. Roubando uma árvore. Roubar uma árvore não é uma tarefa fácil. Mas esse caso de 2012 nos diz também que quanto mais velha a árvore, mais difícil é roubá-la. De fato, foi preciso muito planejamento e paciência para esses idiotas roubarem um cedro vermelho específico da ilha de Vancouver, próximo à costa sudoeste do Canadá. Com 800 anos de idade, a árvore tinha quase 2,7 metros de largura em sua base, e a alta qualidade de sua madeira a tornava um alvo de alguns criminosos. Em uma patrulha de rotina, os guardas florestais ficaram perplexos ao encontrar a árvore cortada em quase 80%. Parecia que alguém tinha tentado roubar a árvore gigante, mas acabou desistindo. Os patrulheiros então chamaram profissionais para cortar a árvore com segurança, evitando que ela esmagasse alguém ou algo em volta, deixando que ela se decompusesse para alimentar a floresta. Mas tudo isso fazia parte do plano dos ladrões. Com a árvore derrubada em segurança, eles voltaram e roubaram ela inteira. Surgiram especulações sobre como os ladrões foram capazes de ter o maquinário necessário para transportar a árvore colossal, mas de qualquer forma ela nunca mais foi vista. Número 7. Iluminado por ladrões. Para os budistas, em um templo em Tacoma, Washington, em 2015, a iluminação foi obtida abandonando todos os objetos materiais. Só que eles não esperavam ter que provar isso literalmente, já que acabaram tendo um sino de cobre de um mosteiro de mais de 1,3 toneladas e 3,5 metros de altura roubado. A polícia ficou perplexa sobre como os ladrões conseguiram roubar um sino tão enorme e pesado. O abade do templo especulou que as pessoas que o roubaram queriam ganhar dinheiro, sem levar em consideração o significado dele e o quão importante era para a prática do budismo. Na verdade, os sinos são comumente usados para significar o início da meditação, o que faz com que sejam altamente sagrados para os monges budistas. Os ladrões provavelmente derreteram o sino para vender o cobre, ou podem ter procurado um comprador no mercado negro. Duvido que uma loja de penhores aceitaria um sino religioso suspeito de mais de 1 tonelada, mas também pode ter sido o destino. Quem sabe eles até participaram do trato feito. Número 6. Blasfêmia completa. Uma igreja cristã também foi vítima de um roubo em 2008 quando ladrões roubaram a igreja inteira. O edifício sagrado ficava no vilarejo de Komarovo, na Rússia, desde 1809 e foi roubado tijolo por tijolo. Inicialmente, o roubo passou despercebido, pois a igreja não estava sendo usada na época e estava localizada em uma área remota da cidade. Os padres da região estavam considerando retomar o uso da igreja, mas esse plano caiu por terra de repente. Claro, eles ainda poderiam se reunir ao ar livre todos os domingos de manhã, mas não na
igreja. Na Rússia, as igrejas costumam ser mais visadas para roubos do que você imagina, já que ícones religiosos e materiais de construção podem ser vendidos por um ótimo preço. Eu gostaria de acreditar que tudo não passa de uma briga de igrejas rivais. O que você me diz, Papa? Número 5. Um crime quase perfeito. Na década de 1980, em algum lugar em Tel Aviv, Israel, o Major Ari Itzhak estava restaurando um caça Mustang da Segunda Guerra Mundial para a Força Aérea Israelense. O avião estava estacionado em um campo de pouso, esperando o transporte para o Museu da Força Aérea de Israel. Depois de consertar tudo, Itzhak resolveu dar um destino próprio ao avião. Ele voou com antiguidade até a Suécia e vendeu o veículo ilegalmente por 331 mil. 6 anos depois, o governo israelense finalmente localizou e recuperou a aeronave. Pelo menos essa história tem um final assim, né? Ari Itzhak, por outro lado, teve um destino muito pior: a cela de uma prisão qualquer. Número 4. Uma ponte inteira. Algumas pessoas constroem pontes, outras as queimam, mas também tem quem as roube. Foi o que aconteceu em 2012, quando 2 homens com pouco respeito pela história foram presos por roubar uma ponte centenária na China. A ponte era um alvo fácil, já que estava cercada por canteiros de obras e recebia pouco movimento de pedestres. Eventualmente, um dos seus poucos frequentadores descobriu que ela não existia mais. Após uma investigação policial e depois que uma testemunha ocular descreveu ter visto os culpados perto da ponte com um caminhão à noite, a polícia conseguiu localizá-los. Os ladrões confessaram que usaram 2 guindastes e 2 caminhões para recolher e mover as 16 enormes peças de pedra que formavam a ponte. O que será que eles estavam planejando fazer? Vender para um bilionário colocar em casa? Número 3. Duvido roubar um navio. Algumas pessoas simplesmente querem se superar em seus roubos. E não estou falando de crianças que roubam os cartões de seus pais para comprar itens no Fortnite. Em 2017, piratas somalis conseguiram sequestrar um petroleiro totalmente carregado. Um navio chamado Ares 13 decidiu pegar um atalho para economizar tempo e combustível através do que é conhecido como Socotra Gap. Eles logo se arrependeram do atalho depois que seu navio foi sequestrado pelos piratas. Em um cenário que lembra um certo filme de Tom Hanks, as discussões sobre resgate logo começaram, tanto em relação à tripulação quanto ao conteúdo do navio. Assim que os piratas perceberam que o navio-tanque era de propriedade de proeminentes empresários somalis com quem queriam evitar brigas, eles soltaram a tripulação. E mais tarde o navio, sem receber qualquer resgate. Apesar de ser um dos maiores roubos de todos os tempos, o pagamento não existiu e acabou sendo um roubo mal sucedido por isso. Número 2. O submarino roubado pelos Estados Unidos. Em 1968, por razões ainda desconhecidas, o submarino soviético K-129 afundou quase 5 quilômetros no fundo do Oceano Pacífico, 2.500 quilômetros a noroeste do Havaí. Na época, a tecnologia russa não foi capaz de localizar ou recuperar os destroços carregados com ogivas, mas seus rivais da Guerra Fria, os Estados Unidos, logo ficaram sabendo do destino do submarino. Os americanos não perderiam esta oportunidade de colocar as mãos em um submarino soviético carregado com documentação potencialmente útil, sem mencionar o armamento nuclear intacto. Para manter as coisas em segredo, eles designaram a CIA, e não a Marinha, para o caso. Em 1974, com um equivalente ajustado pela inflação de 4 bilhões de dólares gastos, a CIA construiu o Hughes Gomer Explorer, o que era basicamente um guindaste gigante colocado em um navio para arrastar o submarino até a superfície. O procedimento não foi perfeito e partes do submarino quebraram durante a recuperação e afundaram de volta, mas o pedaço que a CIA capturou em sua cara pescaria continha os torpedos nucleares, bem como alguns dos corpos dos marinheiros. As consultas sobre a operação, que inicialmente foi apresentada ao público como nada mais do que uma operação de mineração de manganês, também tiveram um resultado cultural surpreendente. Sem querer revelar a verdade, surgiu a frase "não confirmo nem nego". Essa ficou conhecida como a resposta Gomer, em homenagem ao nome do navio. Antes de revelar a maior coisa já roubada, algumas menções honrosas que precisamos incluir aqui. Embora não seja enorme no quadro geral, um chapéu especial pertencente a Greg da Silva, da cidade do Cabo, África do Sul, era o maior do seu tipo. Feito com 1000 ovos, Greg possuía o maior chapéu de ovos que o mundo já tinha visto. Tragicamente, os ovos de Greg foram roubados durante uma viagem de 2011 à Alemanha, enquanto ele estava hospitalizado com insolação. O forte calor do verão o deixou desorientado e acabaram furtando seu chapéu. Imagina só o ladrão fugindo com esse negócio em mãos num carro conversível. Se isso é algo maluco suficiente para você, em 2017, um gorila inflável de 3,6 metros de altura, projetado para atrair clientes para uma
uma concessionária de automóveis foi esvaziado e roubado no Texas. Embora engraçado, o gorila custou $10 mil e os ladrões nunca foram pegos. Este não foi o primeiro roubo desse tipo no mundo das concessionárias, com um gorila inflável ainda maior, de mais de 10 metros, sendo roubado em 2006. Por fim, tem o roubo de xarope canadense. Este roubo ocorreu ao longo de vários meses em uma fábrica de Quebec, entre 2011 e 2012. No total, 3 mil toneladas de xarope de bordo, ou 18,7 milhões de dólares canadenses, foram roubados. Ajustado pela inflação, esse foi o roubo mais valioso da história do Canadá. Número 1. Roubando uma montanha. No que diz respeito aos objetos terrestres, é difícil existir algo maior que as montanhas. Portanto, para os ladrões que levam a competitividade a sério, roubar uma montanha é o ápice de suas carreiras. Moradores da vila de Humta, no leste da Índia, estão roubando o pico da montanha vizinha de Rung Pahad. Os moradores locais retalham a rocha para vender a incorporadores imobiliários e usam os ganhos para alimentar suas famílias. A aldeia não tem muitas opções em termos de indústria, então as pessoas trabalham 11 horas por dia derrubando o pico pedra por pedra. Embora isso seja de fato ilegal, as autoridades locais tendem a fechar os olhos, já que a montanha é uma das poucas fontes de renda na área. Um empresário local chegou até a reivindicar a propriedade da montanha em uma tentativa de remover o lado criminoso da operação, mas a autenticidade da reivindicação é, na melhor das hipóteses, questionável. A menos que algo seja feito, as pessoas vão acabar roubando uma montanha inteira. Impressionante. E você, ficou impressionado com algum desses crimes? Qual é a maior coisa roubada que você já ouviu falar? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir.